Olá pessoal, mais um vídeo Quadrinhos e Companhia e hoje vamos falar sobre Tex Edição de Ouro. Para iniciarmos o comentário de hoje, quero fazer um comparativo entre Tex Edição de Ouro e Tex Edição Histórica. O que elas têm em comum, né? E a que períodos elas se referem do Tex, né? Ambas são reedições de histórias mais antigas, digamos assim, deste super-herói, né? Do universo do Tex. É importante nós lembrarmos que o Tex iniciou em 1948 na Itália, né, e continua vivo até hoje. Então é uma forma, essas reedições é uma forma de trazer esses períodos anteriores aos novos leitores de hoje que, né, vão ter dificuldades de adquirirem essas revistas mais antigas do Tex, certo? O Tex Edição Histórica, então, ele se propõe a pegar um período mais antigo, né, do universo Tex, que iniciou, conforme eu disse antes, em 1948. Então o Tex Edição Histórica, conforme eu mostrei no vídeo anterior, ele já inicia lá na primeira historinha do Tex, né, publicado em 1948 na Itália. Então ali ele começou e vai então nesse primeiro período. Já o Tex Edição Ouro, ele já inicia bem mais adiante, né, de uma era de ouro, digamos assim, do Tex, que eu vou explicar mais tarde. Então a primeira história do Tex, o Tex Ouro número 1, ele fala aí sobre o Cheyenne Club. É uma história onde ela se deu aqui no Brasil, no Tex Edição Normal, no número 196, 197 e 198, nessas três revistas. E elas foram publicadas aqui no Brasil lá no ano de 1986. Porém, elas foram publicadas na Itália no ano de 1984. Ou seja, a era de ouro do Tex, ela se inicia de... Vamos dizer que seja então no ano de 1984. Não existe assim, uma história X iniciou a época de ouro do Tex, mas sim um momento da história do Tex, vamos dizer assim, que é naquele período ali, 1984. Então vejamos, Tex Edição Histórica começou com as reedições já das histórias desde 1948, resgatando lá as principais histórias do nosso personagem, para então trazê-las para o público de hoje, né? Um resgate histórico do personagem, certo? Então isso não quer dizer, por exemplo, que quando ela chegar, essas reedições até o ano de 1984, que ela não vai continuar, digamos, trazendo novamente as primeiras histórias do próprio Tex Ouro, ok? Então vamos lá, o Tex Ouro, então ele vem ali a partir então do ano de 1984. Mas por que esse período? Por que aconteceu nesses dias ali para que seja considerado então uma era de ouro do Tex, certo? Vamos então raciocinar o seguinte: isso deu bem na metade, né, ali da década de 80. Então veja bem, naquela época ali, e todos os anos 70 principalmente, dá para pegar até um pouquinho lá da década de 60, né? Mas principalmente a década de 70 foi assim um apogeu dos filmes de faroeste. Então se você pesquisar, você vai ver isso ali, os grandes clássicos do cinema, tipo Sete Homens e um Destino, Meu Ódio Será Tua Herança, o próprio filme do Tex, né? O filme do Tex, porém o filme do Tex foi produzido na época de ouro do Tex mesmo, né, que foi 1985. Mas enfim, nesse período ali, 1970, na primeira metade da década de 80, contribuíram de uma forma muito grande, né? O cinema, ele contribuiu para a ascensão do Tex, tanto na Itália quanto aqui no Brasil, né? Então, de forma que o Tex ele cresceu de uma maneira muito grande, impulsionado pelos filmes de faroeste. Então, qual o efeito disso? Os criadores do Tex, né,
o que foi o Jean-Louis Bonelli e o Aurélio Galepini, eles estavam já ficando, digamos, idosos, velhos, né? E tinha junto com eles o Hélio Nicolò, o Guglielmo Letteri, o Giovanni Tissi e o Ferdinando Fusco, né? Que eram um time que estavam produzindo Tex já há mais tempo. Só que essa turma aí foi ficando velha, enfim, e a produção de Tex aumentou muito, né? Então eles precisavam, assim, a Sérgio Bonelli Editore, né, precisava dar um up no universo do Tex, principalmente conforme eu disse antes, que havia sido então impulsionado pelo cinema. Então o que eles fizeram? Eles deram uma remodelada ali no Tex, né, na turma, contrataram vários outros profissionais. O universo do Tex então recebeu assim uma espécie de up, uma revolução, trazendo esses novos profissionais, que são o Cláudio Nisi, o Mauro Bozelli e o Guido Nolita como roteiristas, né? O Guido Nolita, ele já estava trabalhando assim como um reforço da equipe antiga, porque era o filho do criador, né, o Jean-Louis Bonelli. Então ele já vinha auxiliando em algumas coisas, e aqui nesse período então ali ele foi inserido como roteirista também. E aí teve o reforço dos desenhistas Jesus Blasco, Cláudio Villa, Fábio Civitelli e o Vincenzo Monti. Então, ou seja, a época de ouro do Tex foi nesse período, iniciou então neste período aonde houve uma espécie de up, assim, vieram novos profissionais, novas ideias, e então surgiram novas histórias muito boas também, né? Não que as histórias antigas não estavam boas, mas foi assim uma espécie de uma revolução positiva, do que era bom ficou melhor ainda, enfim, e então o Tex explodiu também, principalmente aí no Brasil nesta época, né? Muitas publicações, não me vem na mente agora a quantidade, mas enfim, foi um grande sucesso nesta época aí. Então por isso que é chamado aí de época de ouro, né, do Tex, era de ouro do Tex. E então a partir daí então o Tex Ouro então está resgatando estas histórias muito boas. O que tem também ainda, que se pode dizer, em comum com o Tex Edição Histórica, é que são arcos fechados, né? Um bastante número de páginas. Essa aqui, por exemplo, o número 73, com a história Golden Pass, ela tem 370 páginas. É uma enorme de uma revista, né? Trazendo um arco fechado de uma história que lá, quando foi publicado na edição normal do Tex, ela provavelmente levou 4 revistas, né, mês a mês, para ser completada o arco inteiro, ok? Então temos também uma espécie de capa cartão, né? Uns efeitos aqui também de meio de relevo, né? Bem bacana, bem legal. Enfim, né? Segue alguns padrões aí do Tex Edição Histórica. É uma coleção que está ativa hoje, está no número 89, agora neste mês de março, número 89. Ela sai bimestralmente, 2 em 2 meses, ela está sendo publicada e continua também, assim como o Tex Edição Histórica, continua firme e forte. Então tá, gente, basicamente é isso que se pode dizer desta coleção. Se você ainda tiver alguma dúvida que talvez eu não tenha esclarecido, pode deixar a perguntinha embaixo que a gente vai estar respondendo, né, esclarecendo a respeito dessa coleção e também, claro, da edição histórica também, ok? Então é isso, agradeço a presença de vocês, agradeço a todos que têm se inscrito no canal. Se você não é inscrito, claro, se inscreva, é bem-vindo participar com a gente desta família aí, e deixe aí o seu joinha, deixe o seu comentário e nos ajude também a produzir os conteúdos para trazermos aqui para você. Certinho, gente? Obrigado, valeu e até o próximo vídeo.